Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Hoje, dia 12 de março de 2025, nós daremos prosseguimento aos estudos do livro dos Espíritos, dos livros Missionários da Luz, psicografia de André Luiz, através de Chico Xavier. Estou tão acostumado com o livro dos Espíritos na segunda-feira. Hoje nós daremos continuidade ao capítulo 5, que o tema é influenciação. Só recapitulando um pouquinho, né? Que no início do capítulo nós vimos que André Luiz, ele estava observando junto com seus companheiros lá no Centro Espírita, as preces. Oi. Tem que fazer oração de abertura? Desculpa, esqueci, Paula. Hoje, tá bom. Isso, antes de começarmos, então vamos agradecer a Jesus, né? Agradecer a André Luiz, agradecer a toda a espiritualidade amiga que estão sempre junto conosco nesses estudos, agradecer o nosso amado Ramatiz, e que hoje possamos, através do estudo, dar continuidade e conseguirmos, né, assimilar, não só assimilar, né, mas que a gente consiga despertar a fim de nós colocarmos em prática. Que assim seja, graças a Deus. Então, só recapitulando um pouquinho, né, a gente estava vendo lá que André Luiz, junto com o Alexandre, que é o mentor dele, e mais os outros companheiros, estava lá no Centro Espírita, e estava observando, né, o quanto que a prece, né, quanto que o magnetismo da prece era importante ali, estava observando também as palavras do estudo no que é feito no Centro Espírita, e aí o Alexandre comenta, né, que os amigos, aquelas pessoas que vivem junto com as outras, que acompanhavam aqueles mentores ou aquelas pessoas que estavam ali no centro, elas sempre ficam do lado de fora, porque elas não têm, muitas vezes, permissão para entrar, mas elas estão ali fora, né, sempre esperando a oportunidade de, novamente, estar junto com aquelas pessoas. E aí ele vai comentando sobre isso, e aí nós terminamos a parte do capítulo, onde ele conta, onde 3 daquelas pessoas haviam saído do Centro Espírita, e aí ele mostra como a vibração daquelas pessoas foram caindo, né, a vibração delas, e elas voltaram ao mesmo estado aquele que elas estavam anteriormente, antes de adentrar o Centro Espírita, e elas começam a fazer o comentário, né, de como que ela sente paz, ela sente tranquilidade dentro do centro, mas quando sai do centro, tudo novamente, as questões, a amargura, a melancolia, a tristeza, tudo isso novamente toma conta de cada uma delas. E aí ele conta, né, de 3 cavalheiros, né, que estavam ali, que um ele se acopla, né, na senhora, que era a mãe com o filho e a filha. Aí um deles já está novamente agrega junto àquela senhora, e 2 junto com o filho. E aí ele, através da influenciação dele, ele mentalmente, ele transmite àquela menina, que é a única ali daqueles 3 que estavam acessível para receber a mensagem dele, e ela começa a falar coisas para aqueles 2, para a mãe e para o irmão, para ver se eles conseguem, né, voltar à questão da harmonia deles, se eles conseguem elevar novamente a vibração. E aí a conversação, né, continua, e aqui eu já vou começar aqui, só voltar um pouquinho lá, quando a mãe fala, quando ela fala a mensagem lá para eles, tentando mudar a sintonia deles, a mãe responde para ela o seguinte: quando você atravessar os caminhos que meus pés já cruzaram, quando vierem as desilusões sem esperança, então observará como é difícil manter a paz e a luz no coração. Essa foi a resposta da mãe, ou seja, porque ela ainda é muito novinha, ela ainda não passou por muitos dissabores. Aí a mãe diz, quando ela passar por essas desilusões, esses dissabores, ela vai entender como que é difícil você manter esse equilíbrio, você manter essa paz. E se algum dia, falou daí o rapaz, melancólico, que é o irmão, experimentar as lutas que já conheço, virá que tenho motivos de queixa contra a sorte e que não me sobram outros recursos, se não permanecer nos círculos das indecisões que me assaltam. Faço quanto posso por desvencilhar-me das ideias sombrias
e vivo a combater inesperadas tentações. No entanto, sinto-me longe da libertação espiritual necessária. Não me falta vontade, mas... Ou seja, aqui o rapaz ele fala, né, que ele tem vontade, mas ele não consegue superar essas questões dele, das tentações, que aquele caso nós vimos lá atrás, que o caso dele é a questão do sexo exacerbado, do sexo no sentido inferiorizado, né, não no sentido real do objetivo, né, dessa energia, e ele não consegue, ele é casado há 8 meses, mas ele não consegue ter um relacionamento só com a esposa, né, ele sempre fica tentado a ter outros tipos de relacionamento fora do casamento, e isso é uma coisa que ele tem essa dificuldade, e aí quando ele abre esse campo, ele tem esses outros 2 seres que ali vêm também ajudar, né, porque ele baixa a vibração e ele, então, está na mesma vibração desses 2 seres que acompanham, e no decorrer do capítulo, ele vai identificar quem são essas pessoas e por que isso acontece. Alexandre, que havia retirado a destra de sobre a fronte da jovem, informou, atendendo-me à perplexidade. O amigo que se uniu à nossa irmã foi-lhe o marido terrestre, homem que não desenvolveu as possibilidades espirituais e que viveu em tremendo egoísmo doméstico. Quando os 2 infelizes que se apegam tão fortemente ao rapaz são 2 companheiros ignorantes e perturbados, que ele adquiriu em contato com Meretrício, ou seja, esses 2 cavalheiros lá que estavam do lado dele, ele adquiriu quando ele começou a ter esses relacionamentos, né, fora do casamento com outras pessoas, eles vieram e se acoplaram nele, ou seja, o próprio magnetismo dele, né, era parecido com eles, essa questão da afinidade, né, eles se afinizaram com ele e começaram a conviver com ele. Diante do meu espanto, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências vulgares da experiência humana. Em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno sem ideais enobrecedores, interessado em fluir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar... Deixa eu só dar uma subidinha aqui. Ai, Jesus, acho que eu fiz besteira. Não. Fiz besteira aqui, desculpa, deixa eu colocar de novo. Eu fiz bobagem, porque aqui eu estou nos 2 lugares, então tem hora que... Se você quiser... Ah, você colocou já, né? Aqui tá, aqui tá. Eu ia sugerir... Companheiros ignorantes, tá. Diante do meu... Tá, desculpa. Diante do meu espanto, então, o instrutor prosseguiu explicando. O ex-esposo não concebeu o matrimônio senão como união corporal para atender conveniências, né, vulgares da experiência humana. Em vista de haver passado o tempo de aprendizado terreno, sem ideais enobrecedores, interessado em fruir todas as gratificações dos sentidos, não se sente com bastante força para abandonar o círculo doméstico, onde a companheira, por sua vez, somente agora, depois da desencarnação dele, começa a preocupar-se pelos problemas concernentes à vida espiritual. Então, aqui, né, dá uma paradinha. Então, aqui, o que ele está dizendo? Está dizendo, né, que ele está explicando quem era, quer dizer, os 2 rapazes que estão junto com o filho, ele adquiriu nessa questão, quando ele, né, estava tendo esses outros relacionamentos na questão desse lado meretriz aí. E a mãe, o que acontece? A mãe, aquele é o ex-marido, como o casamento deles foi algo mais voltado para a questão sexual também, apenas do corpo físico, dos sentidos, ele não se preocupou em trabalhar essa questão espiritual. Como ele não se preocupou em trabalhar essa questão espiritual, ao desencarnar, ele fica ali no próprio lar, pela ignorância, por séries, porque ele nunca se preocupou com essa questão espiritual, para onde que ele ia, o que ele ia fazer depois, o que ia acontecer com a vida dele. Aí a gente percebe uma coisa, né, que o filho também, quer dizer, o pai já tinha essa questão, né, dessa tendência de só os sentidos.
Aí tem a questão do filho também, que já é uma questão, né, que ele já tem algo, né, parecido com esse pai. E aqui é interessante, né, que a esposa, só depois que ele partiu, que ela começou também a se interessar um pouco mais por essa questão espiritual. Então, agora que ela está trabalhando esse lado interno dela também, só agora que ela percebeu que ela necessita desse tipo de coisa. E é isso. Pode falar, Amaury. Então, pessoal, eu queria comentar uma coisa que eu achei interessante. Primeiro que essa questão da mãe dar uma desdenhada, assim, uma menosprezada na filha, né? Dizer, não, você não passou pelo que eu passei, quando você passar, você é muito novinha, né? Teve esse movimento. Tem alguma ressonância com o que vai falar um pouco mais adiante na questão do motivo pelo qual ela é meio, entre aspas, imaculada e tudo mais. Às vezes, o desenvolvimento, a vida pode, de acordo com como você encara isso, levar você para um lado mais pesado, ranzinza, denso, e não para um lado mais leve, mais pleno, mais espiritualizado. Mas o que me chamou a atenção, sobretudo, foi a postura da mãe, e não que eu acho que é adequada, né? Porque eu acho que o seu entendimento tem a ver com a evolução espiritual e não com a sua idade cronológica nessa encarnação, né? Não faz sentido esse tipo de observação. Ela fala assim: não me sobram outros recursos senão permanecer no círculo das indecisões que me assaltam. Como assim não sobra outro recurso? Isso é até uma tacanhice, assim, né? Como é que é a única opção? É sua, na sua vida é essa e não... Então, assim, isso é uma certa até limitação da criatividade, para ser eufêmico, né? Aí, no finalzinho, coloca assim: não me falta vontade, mas... peraí, você vê uma opção. Eu estou dizendo isso, assim, tem vários momentos na vida que eu me encontro assim, que eu vejo pessoas que vêm me procurar em consulta, né? Ah, eu queria muito, sei lá, parar de fumar, mas... Não, você não quer muito. Se quisesse muito, você pararia, né? Então, tem um jogo aí, né, de palavras, né, e autojustificativas que nós nos damos muitas vezes para manter aquele hábito e permanecer naquele âmbito de baixa vibração, de baixo nível evolutivo. Então a gente, minha avó dizia, né, me engana que eu gosto, né? Então às vezes a gente se engana, né, nesse aspecto de não me falta vontade, né, mas eu não acho outro jeito, né? Só tem esse. Então, enfim, acho que é isso que eu queria observar. Bom, então vamos continuando. Agora ele vai falar sobre o rapaz, né? Quanto ao rapaz, de leviandade em leviandade, criou fortes laços com certas entidades ainda atoladas no pântano de sensações do meretrício, das quais se destacam por mais perseverantes as duas criaturas que ora se lhe agarram, quase que integralmente sintonizadas com seu campo de magnetismo pessoal. O pobrezinho não acordou quanto aos perigos que o defrontavam e tornou-se a presa inconsciente de afeiçoados que lhe são invisíveis, tão fracos e viciados quanto ele próprio. Deixa eu só seguir mais um pouquinho aqui. E não haverá recurso para libertá-los? Indaguei emocionado. O orientador sorriu paternalmente e considerou: mas quem deverá romper as algemas, senão eles mesmos? Nunca lhes faltou o auxílio exterior de nossa amizade, permanente. No entanto, eles próprios alimentam-se uns aos outros no terreno das sensações sutis, absolutamente imponderáveis para os que lhes não possam sondar o mecanismo íntimo. É inegável que procuram agora os elementos de libertação.
aproximam-se da fonte de esclarecimento elevado, sentem-se cansados da situação e experimentam efetivamente o desejo de vida nova. Contudo, esse desejo é mais dos lábios que do coração, por constituir aspiração muito vaga, quase nula. Se de fato cultivassem a resolução positiva, transformariam suas forças pessoais, tornando-as determinantes no domínio da ação regeneradora. Esperam, porém, por milagres inadmissíveis e renunciam às energias próprias, únicas alavancas da realização. Então, aqui, né, dá uma paradinha para fazer as considerações. Aí André Luiz, né, muito comovido, ele, assim como a gente olha, né, para aquelas pessoas que estão com dores, né, quando a gente está falando dores da alma, que estão em desespero, que estão que não sabem mais para onde seguir a vida delas, que a gente tem várias pessoas que a gente conhece que está nessa situação. O que acontece? Às vezes a gente tem vontade de ir lá e resolver a vida daquela pessoa. E o que o Alexandre diz? Que, na verdade, ninguém pode libertar ninguém. Ninguém pode mudar ninguém. Assim como a espiritualidade apenas pode fortalecer eles, assim como acontece quando eles estão no centro espírita ou quando eles oram. Mas, se eles não alimentam isso internamente, eles vão se ligar, eles voltam a se ligar nesses seres. E a gente vê aqui que é um intercâmbio, né? Eles alimentam esses seres se alimentam deles também. É uma troca, na verdade, que acontece. E eles já estão sendo esclarecidos. Então, muitas vezes eu penso muito sobre isso. A gente aprende muito, a gente tem tanta orientação, desculpa, mas eu acho que em relação a tudo que a gente aprende, a gente consegue por muito pouco em prática, diante de tudo que a gente sabe, de tudo que é passado para a gente. E assim, né, como eles também sabem que isso é assim, assado, mas eles não conseguem ainda elevar essa vontade ao nível de se libertar daquilo. Por quê? Porque eles ainda têm essa fé, assim como nós também, eu vejo que a gente ainda tem a fé muito frágil, diante de tudo que a gente sabe. Porque se a gente tivesse uma fé tão forte, a nós também, nós já não deixaríamos que nada mais nos abalasse, né? Claro que eles talvez estão num momento ainda mais difícil que desse exercício, em caso, né, deles, mas para ver como só a vontade não resolve. Eu tenho que ter a vontade, mas eu também tenho que ter a ação. Porque se eu só tiver a vontade, ficar esperando que caia como a chuva, cai lá do céu, que caia em mim, e resolva meus problemas, eu não vou resolver isso. Mas por quê? Porque eu preciso, antes de qualquer coisa, não só de ter a vontade, mas eu preciso também entender que a responsabilidade é minha, pela minha vida, que ninguém é responsável pela minha vida, que ninguém é responsável pelo meu crescimento, que tem quem planta, quem tem que arar a terra, quem tem que fazer o plantio, sou eu, porque a colheita sou eu que vou colher, não é o outro. Então, como que o outro vai plantar algo para mim colher? Então, primeiro a gente tem que entender, sair dessa vitimização, ver que eles estão aí nessa vitimização. A gente tem que sair dessa vitimização, entender que eu não sou coitada, que eu tenho força e capacidade, porque Deus deu a força e a capacidade para todo mundo igualmente. Ele não privilegiou ninguém, as mesmas ferramentas que ele deu para cada um dos outros, ele também me deu. Só que tem gente que pega a ferramenta e vai trabalhar, e o outro, ele pega a ferramenta e deixa encostado lá para enferrujar, ele não coloca no exercício do dia a dia. Então, tudo isso vai depender de mim. E não tem como, né, o outro ir lá e fazer por você, não tem como o outro fazer por mim, ele pode até me ajudar, me dar força, né, me dar bons conselhos, mas a decisão é minha, e eu vejo muito isso, que às vezes a pessoa está naquele buraco, naquele sofrimento terrível, e às vezes aquela pessoa, ela é ajudada a sair do buraco, mas ela volta para o buraco. Por que ela volta para o buraco? Porque ela ainda não está pronta para sair do buraco. Você pode colocar a escada, mas é o outro que vai decidir se ele vai subir na escada ou não. É isso que a espiritualidade faz. Ele coloca a escada para a gente.
A gente está lá dentro do buraco, dentro do poço. A espiritualidade vem e coloca a escada. Só que eu que vou decidir se eu quero subir a escada, se eu quero continuar coitada lá dentro do buraco. Entendeu? Pode falar, Mauri. Vocês me perdoem eu ficar sorrindo com essa sorriso travado aqui. Eu estou espantado com esses últimos capítulos aqui. Deus abençoe o André e o Chico. Para mim tem sido espetaculares esses capítulos, porque eles são de uma atualidade, de uma realidade cotidiana, pelo menos para mim, tão grande isso que a gente está estudando, sabe? E, enfim, então, essas orientações que os mentores fazem, que o Alexandre faz, e esses são incríveis, são irretocáveis, né? Isso é uma coisa que você ouve e você tem que absorver aquilo, você tem que entender o quão profundo e direto é divino, é realmente divino, né? Essas colocações são incríveis, né? Um pouco indo ao encontro, né? Não de encontro ao encontro, do mesmo modo como a gente assinalou anteriormente, ele fala, né? Com todo esse desejo, né? De mudança, de melhoria, é mais dos lábios do que do coração, não é autêntico. Até quer, tem uma incipiênciazinha, mas não. Se tiver que esforçar um pouquinho mais, não quero também não, né? Então eu quero um pouco, quero mais ou menos, não quero, né? Então fica muito claro, né, que nós, como você falou, né, a gente tem toda a possibilidade e é o tempo individual de cada um, e não tem o tempo certo, tem o tempo de cada um, tem o tempo do seu crescimento, do seu amadurecimento. A Abadia recrutando, né, a gente tem sempre que subir a escada, tá ali a escada, mas quer ficar no buraco, tá ok, mas tá a escada aí, tá bom? Então, e como é difícil, né, a gente, às vezes, a gente subir essa escada, ou a gente assistir o outro que não quer subir essa escada, às vezes alguém muito querido, muito próximo, e enfim, então é incrível. Tudo isso, assim, esses capítulos todos mexeram muito comigo e eu não me lembro de ter mexido tanto em outra época, né, que eu li, mas muito bom, muito obrigado. E o André sempre aquela coisa, vou ajudar, não, mas por que vocês deixam o cara ali, tô obsessor, pô, isso é simbiose, os dois querem, ninguém está forçando ninguém, os dois estão simplesmente na mesma sintonia, né, então, e isso tem uma beleza também incrível, né, na justiça divina, né? Ninguém vai fazer um show daqui, né? Então, assim, você pode induzir, você pode orar, você pode aconselhar, mas é do sujeito, o sujeito que tem que tomar a rédea da situação na mão, e o sujeito nós, né? E seguir o seu caminho da melhor maneira que achar, então isso é lindo demais, né? É muito bonito. Paulo. Eu me pergunto, o que faz as pessoas fazerem virar essa chave, né? Tomar as rédeas, como ele falou, na vida. O que leva um espírito que às vezes fica reencarnações, nessa situação que ele falou aqui, desejo que é mais dos lábios que do coração? Eu vejo 2 pontos. Um é a transformação pelo amor divino mesmo, uma coisa que, eu não sei, o que acontece com os santos, por exemplo, né? Eles não tinham esclarecimento que nós temos hoje de André Luiz, nem nada. Eles não tinham nada, nenhum esclarecimento nesse sentido. Apenas eles... Foi uma virada na chave da vida deles, alguma coisa que falou que, lá no íntimo deles e que trouxe alguma coisa, essa virada, né? Agora, outros, há uma necessidade do esclarecimento mesmo. Eu não sei, nós estamos falando de 1940 e alguma coisa, que acho que 47, a doutrina espírita aqui, ela estava ainda, já tinha muita coisa, mas eu não sei, alguns centros espíritas nessa época, eu não sei como é que era, por exemplo, o esclarecimento, os estudos, como é que eram, nessa época, na década de 40, se tinha o que nós temos hoje, né, que é a busca da autoiluminação, uma Joana de Ângeles lá, toda essa literatura que veio depois, né, da busca interior, da autoiluminação.
Eu acho que nessa época nós tínhamos muito mais livros relacionados a aspectos doutrinários mesmo, né, da doutrina espírita. Mas, de qualquer maneira, eu acho que essas pessoas que estão nesse desenvolvimento mediúnico, elas precisariam fazer uma imersão aí em estudos que hoje são muito comuns nos centros espíritas, né, o CRC, os estudos mesmo os estudos espiritualistas, de meditação, de autocontrole, uma série de estudos que a pessoa vai buscar mais dentro de si a transformação, a sua renovação. Porque, pelo que a gente vê, esse pessoal desse desenvolvimento mediúnico, eles estavam lá buscando resolver coisas imediatas ali. Não estavam muito preparados, assim. O mundo estava lá tentando resolver essa questão espiritual, mas não tinha nenhuma... Então, acho que essa viragem da chave, virar a chave, essa transformação, eu não sei realmente. Eu vejo esses dois pontos. Diante do seu comentário, eu me lembro que os mestres falam, por exemplo, Yogananda, ele diz que o dia que a gente entender, a gente vai ler menos e sentir mais, prestar mais atenção interna. Então, esses santos daquela época, eles não tinham tanto conhecimento intelectual, mas eles tinham essa ligação mais profunda com Deus, né? Tanto que Francisco, lembra que ele olhava a imagem de Deus, de Jesus, e ali Jesus até conversava com ele através daquela holografia, né? Então, talvez, por exemplo, o conhecimento intelectual, se eu não tiver essa consciência, é como os mestres falam, que muitas vezes ele vai até me atrapalhar, ao invés de dar, porque o conhecimento ele está aí no universo. Então, aqueles santos daquela época, eles tinham aquela devoção deles, que eles se apegavam mais, eles se entregavam, na verdade, eles iam para dentro, porque não tinha nada fora para esclarecer eles, talvez seja isso. E alguns pelo cansaço também. Chega um dia que o cara cansa, enjoa, cara, de ficar martelando lá o prego todo dia, e o prego não entra na madeira. Pode falar, Paulo. Então, eu vejo que essa viragem da chave aí, esse momento, essa mudança, tem dois aspectos aí, como o Paulo de Tarso, né? Ele foi uma virada da chave, assim, do zero, da água para o vinho, como a gente diz, né? Pelas forças das circunstâncias, pela dor mesmo, né? Por não ver alternativa mais, a evidência de ver Jesus e aquela mudança toda. Agora, Francisco, por exemplo, quem leu a história de Francisco no Miramês, ele já era uma alma já elevadíssima. Ali não foi a viragem da chave, vamos dizer, ele já era muito elevado, ele já vinha de muito tempo, já era uma alma diferente de Paulo de Tarso. Paulo de Tarso foi aquela virada. Então, eu acho que esse é um momento que a gente tem que buscar essa transformação, né? Esse ponto de virada. Então, vamos continuando. Deixa eu baixar mais um pouquinho aqui. Só fazer uma colocação, eu não tenho ao certo um pensamento sobre esse assunto, eu acho muito complexa a sua pergunta, Paulinho, para minha cabeça. Mas eu imagino que a resposta talvez passe por uma questão de fé, amor e bondade. Essas três coisas juntas me parece deixar a gente mais próximo do nível mais elevado. A parte cognitiva também, né? Mas essas três eu acho que sobrepujam as outras, né? Mas não poderíamos provocar a retirada dos vampiros inconscientes? Perguntei. Os interessados, explicou Alexandre, a sorrir, forçariam, por sua vez, a volta deles. Já se fez a tentativa que você lembrou no propósito de beneficiá-los de modo indireto. Mas a nossa irmã se declarou demasiadamente saudosa do companheiro e o nosso amigo afirmou intimamente sentir-se menos homem, interpretando humildade à conta de covardia e o desapego aos impulsos inferiores por tédio destruidor. Tanto expediram reclamações mentais que as suas atividades interiores constituíram verdadeiras invocações. E em vista do vigoroso magnetismo do desejo constantemente alimentado,
agregaram-lhes de novo os companheiros infelizes. Então, o que acontece? O que ele falou? Não adianta retirar dali o obsessor, porque ele volta, porque naquele momento eles vêm ali, retira, dá nova vibração para a pessoa, acabou aquela energia que eles implantaram ali, pronto, a pessoa volta no mesmo patamar, da mesma coisa, na mesma situação, a mesma reclamação, né? E aí, com a mesma reclamação, olha, ela, por exemplo, ficava, né, com a saudade do marido e outras coisas mais, e ele também, né, o filho, com certeza, com os desejos dele, né, com os impulsos. Então, tudo isso volta novamente. E até pelo fato de que ali o obsessor ele vai sendo trabalhado, vai sendo tratado, né, junto com a pessoa também, porque os dois é necessitado. Não é porque o outro está desencarnado que a gente vai largar ele de lado, né? A gente pensa sempre no encarnado, né? Ah, vou tirar aquele lá para o encarnado ficar em paz, para ele ficar livre. Mas e aquele que está desencarnado, ele está na mesma situação, né? Ele também precisa da cura, ele também precisa de entendimento. E ali, junto com o outro, ele vai ser tratado. Muitas vezes lá no passado, agora faz tempo que eu não vejo os mentores fazer isso, mas às vezes eles avisavam, olha, essa semana vocês ficam, sabe, vocês prestam atenção, porque essa semana vai alguém junto com vocês, sabe, para como se fosse um estágio, sabe, assim, para observar a nossa vida, para observar no nosso dia a dia junto com a gente, para receber, sabe, também aquela orientação junto conosco. Faz tempo que eles não fazem isso, mas quando eu entrei lá, eles faziam muito isso com a gente. Avisava que naquela semana ia ter um companheiro junto com a gente para aprender, né, para a gente ter mais cuidado também, já que tinha que ter cuidado, mas para ter mais cuidado por conta disso. Tá. E aí, continuando, deixa eu ver. Mas vivem assim, imantados uns aos outros em todos os lugares? Indaguei. Quase sempre. Satisfazem-se mutuamente na permuta contínua das emoções e impressões mais íntimas. Preocupado em fazer algum bem, ponderei. Quem sabe poderíamos induzir estas entidades ao devido fortalecimento? Não será razoável doutriná-las, incentivando-as ao equilíbrio e ao respeito próprio? Semelhante recurso, falou Alexandre, complacente, não foi esquecido. Essa providência vem sendo efetuada com a presença e o método precisos. Todavia, tratando-se de um caso em que os encarnados se convertem em poderosos ímãs de atração, à medida exige tempo e tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mister em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos de seus... deixa eu só baixar um pouquinho aqui. Aguardamos... Tá, tolerância fraternal. Temos grande número de trabalhadores consagrados a esse mister em nosso plano e aguardamos que a semeadura de ensinamentos dê seus frutos. De qualquer modo, esteja convicto de que toda assistência tem sido prestada, aos amigos sob nossa observação. Se ainda não avançaram, todos eles, no terreno da espiritualidade elevada, isso só se verifica em razão da fraqueza e da ignorância que vivem voluntariamente escravizados. Colhem o que semeiam. Então, aqui ele está deixando bem claro, né, que a orientação nós temos, que o auxílio nós temos, que a força que nós precisamos nós temos, mas que depende desse trabalho interno mesmo, da gente, como ele fala da ignorância, né? Essa ignorância é essa coisa da gente se conhecer, da gente saber de onde que está vindo essas reações, que é do nosso pensamento, que é do nosso sentimento, que todo dia... Essa questão, hoje se fala muito nessa questão, né, de mudança de pensamento, de mudança de sentimento. Provavelmente nessa época não se falava tanto também isso, eu imagino, né? Que no centro espírita não falava tudo isso. Então, aqui ele deixa bem claro que essa questão que é com o tempo, né? Conforme a gente vai tomando consciência das coisas, e isso acontece aos poucos, que essa mudança ocorre, porque a mudança não é também mágica. Pode falar, Paulo. Observem que os obsessores aí, no caso, são os encarnados. Está bem claro. Os desencarnados, eles estão sofrendo um processo de esclarecimento, desobsessão, eles estão...
ele até fala que semelhante recurso não foi esquecido. O André Luiz pergunta, mas não poderia induzir essas unidades ao devido fortalecimento? Quer dizer, eles estão sendo... Não seria razoável doutriná-las? O Alexandre fala sim, que está sendo feito, não foi esquecido. Então, essas entidades, elas estão sendo doutrinadas. O problema é que os obsessores são os encarnados, eles atraem como um imã. Então, basicamente, não existe obsessão unilateral, a obsessão sempre é bilateral, é um em relação ao outro. Acho que precisa abrir o... Esqueci de abrir o microfone. Nesse instante, fixamos novamente a atenção na palestra que se desdobrava. Faço o que posso, repetia o rapaz em desalento. Entretanto, não consigo obter a tranquilidade interior. Ocorre comigo o mesmo fato, observava a genitora, em tom triste. Minhas únicas melhoras se verificam por ocasião de nossas preces coletivas. E, em seguida, as piores emoções que assaltam o espírito. Vivo em paz, sem apoio. Vivo sem paz, sem apoio. Quer dizer, estava lá no centro espírita, tinha o estudo lá, e mesmo assim ela achou que ela não tinha apoio, né? Que ela estava sozinha, olha só quando ele fala da ignorância, quer dizer, ela achava que ela só tinha apoio lá dentro do centro espírita. Quantas pessoas não pensam assim? Que eu tenho que ir lá no centro para ter ajuda dos espíritos, mas lá fora a pessoa pensa que não tem. Oh, meus filhos, é cruel rolar assim. É cruel rolar assim pelo mundo, como náufrago sem orientação. Compreenda, mamãe, tomou o filho, como que satisfeito por alimentar as impressões nocivas que lhe ocupavam a mente. Compreendo-a, porque as tentações me transformam a vida num cipoal de sombras espessas. Não sei mais que fazer para resistir aos pensamentos amargos. Ai de nós, se o espiritismo não houvesse chegado aos nossos destinos como sagrada fonte de sublimes consolações. Então, o que acontece? Eles não entendem que a ajuda não é só lá dentro do centro espírita. A gente ainda vê muito isso hoje. Quantas pessoas procuram o centro espírita, eles chegam lá e falam assim, e eu falo isso, grande parte mesmo das pessoas chegam lá e falam assim, eu vim aqui porque, olha, lá no trabalho nada dá certo mais na minha vida, sabe? Nada dá certo no trabalho, lá na minha casa nada dá certo, está tudo errado na minha vida. Então, eu vim aqui para ver se desata esse nó na minha vida. Então, grande parte das pessoas acham que Deus só está lá dentro do centro espírita, que a espiritualidade só está lá. E elas nem acreditam, porque elas muitas vezes nem sabem que elas podem, assim, conscientemente, elas acham que elas não têm como ter essa conexão com Deus direto. Elas acham que alguém precisa orar por elas, que alguém precisa tirar aquelas questões da vida delas, porque elas não são capazes. E agora imagina naquela época lá, quantos anos atrás, né? Então, as pessoas tinham uma visão muito mais limitada do que tem hoje. E vocês não acreditam das coisas que a gente ouve. Hoje, grande parte das pessoas acreditam que alguém fez macumba, por isso que elas não conseguem ir para frente. Acham que fez um trabalho para elas. E isso não é poucas pessoas. E tem gente tem muita gente esclarecida que acredita que alguém fez macumba, que alguém fez trabalho, gente. Então, não é só as pessoas que não têm conhecimento espírita, não. Então, isso é muito sério. Por isso, a espiritualidade sempre pede para a gente que a gente esclareça as pessoas, que tem que mudar o campo mental, que tem que mudar os pensamentos, senão elas não conseguem sair da situação, mas a gente orienta nas entrevistas, pelo menos eu oriento as pessoas que a mudança tem que partir delas, que não tem como a mudança, sabe, que eu explico bem que a espiritualidade vai auxiliar, que a espiritualidade, o que elas fazem? Elas vão equilibrar novamente a energia da pessoa, mas se ela sair do centro com aquele equilíbrio que ela conseguiu, através da energia espiritual, e ela voltar para os mesmos pensamentos, os mesmos sentimentos, ela vai voltar para a mesma situação. Então, a gente esclarece porque a pessoa precisa saber disso. E muita gente não sabe disso. Elas veem por um outro prisma a vida, as coisas, e a nossa responsabilidade não é só de aprender, não,
mas é da gente poder esclarecer as pessoas que chegam até nós, né? Claro que eu não vou sair na rua falando, ó, meu fulano, vamos viver assim assado, mas aquelas pessoas que chegam até mim, eu tenho a obrigação de passar o conhecimento, mesmo que dosado para a situação de cada um, claro, mas eu tenho esse compromisso, eu tenho que ter esse compromisso. A Mauri, pode falar. Eu só quero fazer uma observação que eu vi, enxerguei nesse momento a importância da fé. Então, se a pessoa tivesse a certeza que Deus nunca desamparou, não desampara, nunca vai desamparar, né? Desde sempre Deus ampara. Então, se tivesse essa fé dentro de si, como isso seria importante, né? Para nortear a nossa... Porque ela está numa espécie de um desalento aí, né? Tô à deriva. Não tá, né? Isso não existe, não é possível isso. Adão fala sempre, por exemplo, tem pessoas assim, que vai há muitos anos num desespero, de anos mesmo, desesperado, sabe, pessoa desesperada que dá, sabe, é como o André Luiz falou, tem hora que a gente fala, meu Deus do céu, mas como que essa pessoa vai continuar vivendo desse jeito? E Adão fala que essa pessoa fica presa uma culpa que nem existe mais, que tudo aquele passado já foi dissolvido, mas a pessoa ainda acredita que ela ainda está, sabe, acorrentada daquela situação do passado. Então, acontece isso muitas vezes também. Deixa eu subir aqui um pouquinho. Essa questão estava falando, Abadia, do falta de esclarecimento das pessoas. Sim. Eu acho que tem um trabalho que cabe à doutrina espírita esclarecer as associações, esclarecer através de palestras, como é que funciona a doutrina espírita, né? Eu acho que, mesmo assim, como você falou, ainda existe muita ignorância em relação... Eu tenho esperança que no futuro as pessoas entendam melhor a doutrina espírita. Sim. Porque ainda se confunde, o problema é que se confunde. Para muita gente, candomblé, umbanda, espiritismo, macumba na esquina, tudo isso é a mesma coisa, tudo misturado, tudo a mesma coisa. Eu não estou levantando mérito nenhum, nem desmérito de outro, nada disso. Estou dizendo assim, que é tudo a mesma coisa. Então, eu não sei onde é que surgiu essa mistura das coisas, né? Mas talvez a gente tenha que ver onde é que foi que essa surgiu. Talvez, possivelmente, o que esteja por trás disso foram as campanhas de difamação do espiritismo no começo do século. Então, muitas pessoas, jornais, a mídia, elas fazem essa mistura. Elas fazem, às vezes, propositalmente. A gente vê no passado, tem muitas críticas no começo, que o próprio Divaldo fala, né, na história dele, no começo da vida dele, o espiritismo, os padres e tudo mais, misturavam o conceito, davam um conceito errado. Então, o povo também foi muito mal educado em relação a isso. Então, assim, eu acho que a ignorância, ela foi um pouco provocada no meio popular em relação a isso. E cabe à doutrina espírita, através das suas mídias, das suas várias formas de se manifestar, de esclarecer isso também. A gente não esclarece muito isso, a diferença que existe. Não sei se vale a pena muito esclarecer a diferença, mas não a diferença, mas esse tipo de má concepção das coisas, né? Que alguém fez um trabalho, que não sei o quê. Da onde que surgiu isso? Isso era ligado ao quê? As pessoas não sabem que o espiritismo nasceu na França. Acho que o espiritismo nasceu na África. É uma falta de informação muito grande. Então, isso aí tem que ser esclarecido, eu acho. Então, Paulo, mas quando eu falo, não é que a macumba ligada ao espiritismo, as pessoas, elas vêm no centro porque elas acham que alguém fez macumba para ela, não dentro do centro espírita, mas acham que alguém fez macumba e eles acham que ali no centro espírita a espiritualidade vai resolver esse problema. A macumba, na verdade, ela vem de uma crença, né, dos escravos, que eles botavam o frango, a comida lá na esquina, na encruzilhada, e aí, para os escravos que estavam escondidos no meio do mato, e aí eles começaram a falar dessa questão que era trabalho, porque senão os senhores donos de escravo, eles descobriam por que estava aquela comida lá na encruzilhada,
E aí, por conta disso, né, eles começaram a fazer esse negócio da macumba, que aquilo ali era macumba, que daí ninguém tinha coragem de mexer com aquilo, e aí os escravos podiam sair do meio do mato e podiam se alimentar. E então, Badia, quem que foi que juntou isso com o espiritismo? Quem que foi que misturou isso aí? Isso que é o problema. Quem que juntou essa concepção que se tinha lá errada e hoje é visto, porque apesar das pessoas vão lá no centro muitas vezes para ter um efeito contrário, que seria desfazer isso, da onde é que surgiu essa ideia, né? Da onde é que veio isso? Mas você sabe que tem certas religiões, assim, que aqui não vou adentrar isso, que elas falam, a pessoa vai lá para fazer esse tipo de trabalho para outra pessoa, né? Então, vem de toda essa crença que foi misturando nessa questão de certas religiões misturando com essas crenças, que eu não vou me adentrar aqui, porque senão a gente começa, né, a falar umas coisas que não pode, que a gente tem que respeitar, tá? Mas sabe que é isso, né, que foi misturando certas coisas. E como o espiritismo começou com fenômenos para que as pessoas realmente vissem que existia, né, porque era necessário, as pessoas vão se agregando. Até hoje você pode ver que tem médio de dentro do centro espírita que ainda acha que mediunidade é incorporação, só que quem não incorpora não é médio. E tem gente que ainda prefere tomar um passe com quem incorpora, porque acha que é mais valioso, que se o cara deitar no chão, gritar, estalar dedo, berrar, que aquele cara é o melhor médio que existe. Então, mas é falta de estudo, né? Aí é falta de estudo. Não, mas existe muito isso hoje ainda, Paulo. Então, mas eu sei, mas a falta de estudo, estou falando. Sim, mas dentro do centro espírita ainda existe. Não, eu sei que existe, eu estou falando que existe mesmo, estou concordando com você. Eu estou falando que a causa disso é a falta de estudo. Sim, falta de entendimento, né? Porque às vezes estudo até tem, mas é falta de entendimento, falta da pessoa se dedicar mais para entender certas coisas, não é só ouvir o que está sendo falado nas palestras, nos estudos, mas a pessoa parar para realmente refletir sobre aquilo que está sendo estudado, né? Parar para pensar, poxa vida, isso assim assado, então o que eu aprendi hoje com isso, o que eu vou melhorar no meu esclarecimento hoje. Mas às vezes é tipo assim, entra pelo um ouvido, sai pelo outro, está fazendo um estudo por automatismo, por costume, por dever, porque eu tenho que participar daquele estudo, mas a gente tem que participar sendo crítico também nas coisas, né? Mas é o que você falou, mas se eu não tenho um certo esclarecimento, por exemplo, por isso que é importante a gente estudar a doutrina espírita, porque senão qualquer coisa que o outro falar para mim vai ser verdade, porque eu não sei se é verdade, se não é, né? Por isso que é importante a gente estar estudando. Acho que foi o Diego que levantou a mão primeiro, Diego, depois o Amauri. Boa noite, meninos, tudo bem? A parte Cris. Então, em relação a isso, eu penso muito... Teve uma vez que eu comecei a fazer um curso, foi até aqui em Campo Grande, aí depois acabou que eu comecei a dar aula de inglês no horário e não deu, que era segunda à noite ou terça à noite, não lembro. Enfim, que era de gnoses. Vocês já ouviram falar nesse termo? Eu sei que o curso era muito voltado para a gente entender para ter o conhecimento nosso, sabe? E entender o quanto a nossa vibração de pensamento pode influenciar. Então, talvez, como surgiram ideias, né, de que eu acho que o centro espírita tem certas funções, como esclarecimento, e não é aquele esclarecimento cravado na pedra, é a análise do que são as pessoas que estão indo no centro espírita hoje, o que elas precisam de entendimento. Então, eu não tenho um livro, eu vou analisar o que é a minha comunidade que vai ali hoje e vou entender. Então, as pessoas hoje têm ido muito com foco de talvez, porque tem um trabalho para mim, elas não acreditam que talvez aquilo pode ser elas trabalhando contra elas, porque um próprio parágrafo aqui anterior já dizia isso, que mesmo que se a gente trabalhasse em cima do obsessor desencarnado, o encarnado ele também atrai, né? Então, talvez até pensar algumas coisas de gnose, não sei, sabe? Alguma palestra assim, em algum momento, alguma coisa... Não sei de gnose, eu estou falando isso porque foi o que me veio na cabeça, tá, pessoal? Do autoconhecimento, porque foi nesse curso de gnose que eu consegui observar os meus pensamentos. Foi ali que alguém chamou a atenção para você consegue se ver, sabe? Você tem que tentar se ver. Isso é muito interessante. Você
entender que você é um ser e tal, mas o espiritismo traz isso, tem todo um campo acontecendo. Então, será que você não consegue se projetar em cima de você e tentar observar seu pensamento, por exemplo? Porque talvez esse trabalho é você mesmo que está fazendo contra você mesmo, sabe? Não sei. Enfim, me veio isso na cabeça. Boa noite, pessoal. Mas, Diego, a gente fala isso no estudo, pelo menos geralmente, eu falo muito nessa questão dos pensamentos, do sentimento, que a gente precisa mudar, pelo menos quando eu faço estudo, eu falo sobre isso. Eu acho que não é falta de falar, é falta da gente compreender, porque às vezes a gente escuta uma coisa, mas não compreende. A gente ouve, é como a gente ir na missa, a gente acostumou a ir na missa todo domingo, ouvir o padre falando, a gente ir embora para casa, e nada acontecia. Então, a gente tem muito essa cultura, você entendeu? Que eu acho que as pessoas ainda cultivam muito essa cultura hoje, daquele negócio de ir na missa, domingo, voltar para casa e eu fiz meu dever de casa, entendeu? E a gente fala, a espiritualidade, inclusive, pede sempre para a gente esclarecer esse tipo de coisa. A Mauri pode falar. Eu penso que todas as religiões são incrivelmente importantes e cada qual tem a sua característica marcante e a possibilidade de melhoria e crescimento. Não vejo o espiritismo como sendo uma religião superior, é uma religião muito esclarecedora, sim, em muitos aspectos. E vejo pontos importantes em absolutamente todas, do pouco que eu conheço, né? Quanto à questão do espiritismo em si, eu acho que da mesma maneira como há um movimento que foi dito hoje de entendimento, de esclarecimento, no qual a gente tem que ter uma paciência fraternal, ele coloca esse termo aqui, com o crescimento do outro, assim, tem certas coisas que conforme vão aparecendo cada vez mais manifestações mediúnicas, o que a gente vai fazer com isso? Então vai ser um movimento natural, isso vai acontecer de uma maneira, e a gente tem que ter paciência com isso, né? Por mais que a gente tenha plena convicção nisso, o que a gente vai fazer com os livros do Chico, né? O que a gente vai fazer com tanta psicografia, com tanta informação mediúnica? Isso não existe, né? Não tem como, né? Tem como a gente fugir de um caminho que muitas religiões, de uma maneira muito benevolente, colocam de reforma íntima, de autoburilamento? Isso não tem como, né? Então, acho que eu vejo como uma questão muito natural e paulatina que vai vindo aí com o tempo, e essa realidade vai cada vez mais descortinando e trazendo luz na necessidade desses valores espirituais. Tem uma parte, acho que a Abadia não leio ainda, que fala: creio que os instrumentos da verdade espiritual, instrutores da verdade espiritual, desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscamos consolação sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais, né? Então, é um pouco que a gente está comentando, né? Tem que buscar esse crescimento espiritual, a reforma íntima. Bom, continuando. Nesse momento, Alexandre colocou novamente a destra sobre a fronte da jovem, que lhe traduziu o pensamento em tom de respeito e carinho. Concordo em que o Espiritismo é nosso manancial de consolo, mas não posso esquecer que temos a doutrina, a bendita escola de preparação. Se permanecermos arraigados às exigências de conforto, talvez venhamos a olvidar as obrigações do trabalho. Creio que os instrumentos da verdade espiritual desejam, antes de tudo, a nossa renovação íntima para a vida superior. Se apenas buscarmos consolação, sem adquirir fortaleza, não passaremos de crianças espirituais. Se procurarmos a companhia de orientadores benevolentes, tão só para o gozo de vantagens pessoais, onde estará o aprendizado? Acaso não permanecemos aqui na Terra em lição? Teríamos recebido o corpo ao nascer apenas para repousar? É incrível que os nossos amigos da esfera superior nos venham suprir as possibilidades de caminhar por nós mesmos, usando os próprios pés. Naturalmente,
Não nos querem os benfeitores do além, não nos querem os benfeitores do além para eternos necessitados da casa de Deus, e sim para companheiros dos gloriosos serviços do bem, tão generosos, fortes, sábios e felizes, quanto eles já o são. Então, aqui ele fala essa questão, né, que ela, né, falando, o Alexandre falando através dela, que a gente não tem que buscar só consolação, a gente tem que entender que a gente tem uma responsabilidade de crescimento aqui é uma escola, a gente veio aprender, a gente veio para fazer nossas lições, e que a espiritualidade, eles não pode realizar as lições por nós, eles não podem fazer por nós. Onde já se viu o professor fazer a lição para o aluno, né? E onde já se viu pedir para o colega de classe fazer a lição? Não, tem que ser o próprio aluno. Se ele não deu conta, ele vai de novo exercitando, ele pede ajuda para o professor, que é o nosso caso, que muitas vezes a gente tem que pedir ajuda para o nosso professor. Olha, não estou dando conta, não estou entendendo isso aqui, me esclarece, que eu preciso esclarecer para me entender essa situação que eu estou vivendo. Que a gente não pode esquecer disso. E que o objetivo deles, e eles falam às vezes para a gente, que o objetivo é que a gente aprenda para que quando a gente estiver do outro lado, a gente não seja um necessitado, que a gente possa auxiliar eles, que a gente possa ser, nem que seja aquele que limpa o chão, lá como o André Luiz fazia, mas que a gente já tenha capacidade de fazer, nem que seja uma atividade dessa, de limpar, né, de, sei lá, de fazer alguma coisa, mas que a gente não esteja mais nessa situação da gente ser o doente, necessitado, igual ficar lá na enfermaria, não sei quanto tempo dando trabalho para eles, por tanto de esclarecimento nós já temos a capacidade, né, de melhorar, porque saber que aqui é uma escola, saber que eu sou aluna, saber que eu tenho um professor que pode me ajudar, mas eu preciso fazer a minha lição com esmero, a minha tarefa, eu preciso, não posso esquecer que eu tenho essa tarefa para realizar. E modificando, vou mais um pedacinho aqui, deixa eu levantar, acho que não, um pouco, não, acho que não vai precisar. E modificando a inflexão de voz, desejosa de demonstrar a ternura filial que lhe vibrava na alma, acentuou: mamãe, sabe como lhe quero bem, mas alguma coisa no fundo da consciência não me permite comentar as nossas necessidades, senão assim, ajustando-me aos elevados ensinamentos da doutrina, que a doutrina nos gravou no coração. Surpreender, aqui tem um pedacinho que tem um negocinho bem no meio aqui, deixa eu ver, deixa eu subir só um pouquinho aqui. Agora já dá. Nos gravou no coração, não posso compreender o cristianismo sem a nossa integração prática nos exemplos do Cristo. Acho que Alexandre, ele foi tão perspicaz aqui, que ele, né, como viu que a mãe não aceitou bem o conselho da menina antes, ele já falou, né, já demonstrou ali para ela falar com mais ternura, com mais jeitinho, com mais carinho para essa mãe, para que a mãe pudesse, né, se abrir um pouquinho mais para ouvir o que ela estava falando. Alguém quer fazer algum comentário? Pode falar, Mauri. Uma palavrinha só: espetacular. Não posso compreender o cristianismo sem a nossa integração prática aos exemplos do Cristo. Dá para discutir de alguém falando isso? Não dá, né? Aí, tá nesse ponto. Aí. Estou pensando aqui, estava olhando quanto que tinha ainda, porque já vai dar 9 horas, né? Não sei se vocês querem que termine o capítulo, que tem alguns parágrafos ainda. Ou se a gente lê mais um e para, não sei o que você acha, Paulo. Vocês acham? Acho que vai dar, vamos ver. Então tá, então vamos lá. Em virtude do... Então, vou fazer assim, eu vou ler o restante todo, daí cada um fala o que quiser, tá? Acho que melhor assim. Em virtude do instrutor haver interrompido a operação magnética, e porque me encontrasse perplexo ante a facilidade com que a menina lhe recebia os pensamentos, quando observara tanta complexidade nos serviços, quando observava tanta complexidade no serviço de psicografia
Expus ao orientador amigo as indagações que me assaltavam o espírito. Sem titubear, Alexandre explicou. Aqui, André, observa você o trabalho simples da transmissão mental e não pode esquecer que o intercâmbio do pensamento é movimento livre no universo. Desencarnados e encarnados, em todos os setores da atividade terrestre, vivem na mais ampla permuta de ideias. Cada mente é um verdadeiro mundo de emissão e recepção, a cada qual atrai os que lhe assemelham. Os tristes agradam os tristes, os ignorantes se reúnem, os criminosos comungam na mesma esfera, os bons estabelecem laços recíprocos de trabalho e realização. Aqui temos o fenômeno intuitivo que, com maior ou menor intensidade, é comum a todas as criaturas, não só no plano construtivo, mas também no círculo de expressões menos elevadas. Temos sob nossos olhos uma velha irmã e seu filho maior completamente ambientados na exploração inferior de amigos desencarnados, presas de ignorância e enfermidade, estabelecendo perfeito comércio de vibrações inferiores. Falam sobre a determinação direta dos vampiros infelizes, transformados em hóspedes efetivos do continente de suas possibilidades fisiopsíquicas. Permanece também só na nossa... Deixa eu adiantar um pouquinho aqui. Tá. Vou botar aqui. Direta, vampiro, trabalho de espiritualização, deixa eu ver onde que foi, sua disposição, hóspede efetivo, permanecem também sob nossa análise uma jovem que presentemente atingiu 16 anos de nova existência terrestre. Suas disposições, contudo, são bastante diversas. Ela consegue receber nossos pensamentos e traduzi-los em linguagem edificante. Não está propriamente em serviço técnico da mediunidade, mas no abençoado trabalho da espiritualização. Indicando a mocinha, cercada de maravilhoso halo de luz, acrescentou: conserva ainda o seu vaso orgânico na mais pureza com que o recebeu dos benfeitores que lhe edificaram a presente reencarnação. Ainda não foi conduzida ao plano de emoções mais fortes, e as suas possibilidades de recepção, no domínio intuitivo, conservam-se claras e maleáveis. Suas células ainda se encontram absolutamente livres de influências tóxicas. Seus órgãos vocais, por enquanto, não foram viciados pela maledicência, pela revolta, pela hipocrisia. Seu centro de sensibilidade não sofreram desvios até agora. Seu sistema nervoso, deixa eu só baixar um pouquinho. Cadê o sistema nervoso? Espírito, vivendo muito de sombra, dos infelices. Agora, seu sistema nervoso goza de harmonia invejável e o seu coração envolvido em bons sentimentos, comunga com a beleza das verdades eternas, através da crença sincera e consoladora. E, além disso, não tendo débitos muito graves do pretérito, condição que a isenta do contato com as entidades perversas que se movimentam na sombra, pode refletir com exatidão os nossos pensamentos mais íntimos. Vivendo muito mais pelo espírito, nas atuais condições em que se encontra, basta a permuta magnética para que nos traduza as ideias essenciais. Isso significa, perguntei, que essa jovem é bastante pura e que continuará com semelhante felicidade em toda a existência? Alexandre sorriu e observou. Não tanto. Ela ainda conserva os benefícios que trouxe do plano espiritual e as cartas da felicidade ainda permanecem nas suas mãos para extrair as melhores vantagens do jogo da vida. Mas dependerá dela, o ganhar ou perder futuramente. A consciência é livre. Deixa eu avançar mais um pouco. Agora já vai acabar. Voltando lá. A consciência é livre. Então, continuei perguntando, não seria difícil preparar-se em todas as criaturas para receberem a influenciação superior? De modo algum, esclareceu ele.
Todas as almas retas dentro do espírito do serviço e do equilíbrio podem comungar perfeitamente com os mensageiros divinos e receber os programas de trabalho e iluminação. Independente da técnica do mediunismo que presentemente se desenvolve no mundo, não há privilegiados na criação. Existem, sim, os trabalhadores fiéis, compensados com justiça, seja onde for. Fortemente emocionado com as observações ouvidas, senti que o meu pensamento se perdia num mar de novas e abençoadas lições. Lições? Não, ilações, né? Ilações, desculpa. Então, aqui ele vem falar, ele falou, né, que não quer dizer, né, que a vida toda ela vai ter essa pureza, não. Vai depender dela, dos pensamentos, do comportamento dela, ela pode continuar, né, com essa situação, mas quando ela começar, como a mãe falou, a ter emoções mais fortes, a sofrer muitas vezes desilusões na vida, vai depender dela, pode ser que ela ganhe ou que ela perca, pode ser que ela entre na mesma situação da mãe e do irmão, e pode ser que seja diferente, até pelo fato que ela já está tomando consciência mais cedo das coisas, né? Já está tendo um esclarecimento diferente, bem mais jovem do que os outros tiveram. Mas tudo depende de cada um de nós, e aqui ele é bem claro, né? Não depende se está no centro espírita, está na igreja católica, no evangelho, aonde está, quantos santos na igreja católica tem. Então, depende da sua fé, depende da sua perseverança, depende da sua vontade de vencer essa batalha, né? Porque a batalha é nossa. Nós temos que, cada dia, prestar atenção qual é o nosso sentimento, o nosso pensamento, que é o nosso inimigo ainda, aquele que está que nós estamos mais ainda propenso à nossa queda, e todo dia a gente fazer capricho de ir batalhando, de exercitando até a gente vencer isso. Porque eles mesmos falam, o pior obsessor que existe somos nós mesmos. O pior inimigo que nós temos é a nossa mente. Até o mentor falou um dia, quando fala assim, o nosso problema é a nossa casa. Ele fala, não é a nossa casa, a nossa família. Quando eles falam assim, o problema é lá na nossa casa, ele está falando dessa casa aqui, da nossa casa mental, é do nosso interior. É aqui que nós temos que tomar cuidado, é aqui que nós temos que olhar, aqui que nós temos que vigiar. Quando fala vigiar e orar, é vigiar, e eu tenho que vigiar meus pensamentos, meus sentimentos, eu tenho que me vigiar, não é vigiar o outro. Paulo, pode falar. Só uma coisa, eu já tinha observado que o André Luiz, ele não tem aquela ideia que nós temos de diferença de intuição e inspiração. Na verdade, aqui ele está fazendo ele está provocando uma inspiração na jovem, porque a intuição, pelo que nós aprendemos, e não é só aqui do NAR, a gente vê de muitos autores espiritualistas, espíritas, a intuição é algo do seu eu superior, que você capta pela sua experiência de vida de muitos anos, de muitos séculos, de muitas encarnações, e também movida por um sentimento provindo do nosso centro crístico, associado à nossa consciência, então você tem intuição de algo mais elevado. Quando o Alexandre impõe a mão e ele transmite o seu pensamento, como ficou bem claro em várias passagens aqui, até eu estava olhando agora, ele fala claramente, influenciei ela, etc., e isso chama-se inspiração. Ele está inspirando a jovem para desenvolver um diálogo ali. Agora, eu acho que as duas coisas podem acontecer juntas também, isso é muito interessante, ela pode ter a intuição de que ela deveria falar algo para o seu próprio crescimento e para o próprio crescimento deles, e aí o Alexandre aproveita e inspira ela. Esse é só um detalhe técnico que a gente tem que ter essa noção bem desenvolvida. A outra interessante é que, apesar de que ele está influenciando ela, e ela está captando a mensagem, ele não considera isso como mediunidade. Ele fala ali que não é uma... Pode voltar um pouquinho, Badi? Acho que uma página já dá. Mais um pouquinho. Aqui, ó. Aí, tá bom. Ela consegue receber nossos pensamentos. Quer dizer, ele está transmitindo para ela, ó, os pensamentos dele. E traduzi-los em linguagem edificante.
não está propriamente em serviço técnico de mediunidade. A definição de mediunidade do Allan Kardec é muito clara, é o indivíduo servindo como mediando uma mensagem do espírito para os outros. Mas eu entendi o que ele quis dizer aqui. Ela não está lá no centro espírita, desenvolvendo um serviço técnico, como a psicografia, como o rapaz estava lá tentando, tal. Talvez seja isso que ele queria dizer aqui. Mas, na verdade, ela está exercendo, sim, o campo da mediunidade. E a outra terceira coisa, rapidamente, que eu queria falar aqui, é que todos nós que passamos muito tempo, se você passar muito tempo lá no nosso lar, por exemplo, 30, 40 anos, desenvolver grandes valores, como o André Luiz e outros que passaram muito tempo, até hoje ele deve estar por lá ainda, antes de reencarnar, até os 16, seus 15, 16 anos, você mostra essa desenvoltura dela, até que a pineal é ativada. Quando a pineal é ativada, aí vem as emoções antigas, do passado, por isso que ele não garantiu aqui que essa moça ia continuar do mesmo jeito. Ela ainda tem a influência forte, as cartas da felicidade que ele falou, lá do plano superior, porque ela deve ter passado muito tempo. Aí a gente se pergunta, eu lembro que o doutor Mauri uma vez perguntou, mas e aquelas crianças que desde pequenininho já manifestam muita tendência à violência, etc., e desde os 5 anos, 4 anos, já até fazem... A pineal não está nesse jogo ainda. Claro que não, essa pessoa muitas vezes não passou muito tempo em serviço do bem lá do outro lado. Ela já reencarnou compulsoriamente, ela não ficou lá 40 anos, no nosso lar, estudando, aprendendo. Então, ela já reencarna compulsoriamente, imediatamente, e aí não há necessidade da pineal se ativar ali. Ela já traz impulsivamente aquela tendência para o mal. Só isso, pessoal. Obrigado. Rapidinho, 3 coisas. Primeiro, todos somos médios. Segundo, isso que você falou, com os 21 anos, né, que realmente a pessoa está totalmente encarnada, né? E a terceira coisa, agora eu esqueci, era 3 coisas que eu tinha observado, mas a questão da intuição, mas ele fala ali que o pensamento ele está à disposição de todo mundo. A pessoa se liga com o pensamento que é igual ao pensamento dele. Então, se ela tem essa disposição do bem, ela conseguia captar o pensamento dele também com mais facilidade por isso, porque eu me afinizo com o pensamento igual o meu. Ele diz ali num lugarzinho ali que o pensamento está à disposição de todos, mas aquele que é assassino, ele vai se juntar com o pensamento do assassino e assim por diante, entendeu? Isso. Mas é uma inspiração. Então, acho que parar aqui a gravação, né? E aí, agradecendo a todos.